Olá, primeiro ano, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai começar o capítulo 6 de Biologia 1 e falar então sobre fotossíntese e quimiossíntese. A gente sabe que a composição da atmosfera terrestre não era no passado como ela é hoje. A gente acredita que não existia gás oxigênio na Terra primitiva e hoje a gente tem cerca de 21% da atmosfera terrestre com oxigênio. E a gente sabe que a maior parte dos seres vivos utiliza oxigênio para fazer a respiração celular. A gente viu como que a respiração celular, ela gera mais ATP, gera mais energia e como isso pode ser vantajoso para os seres vivos. Então, como que a atmosfera chegou nessa composição de oxigênio? Como que esse oxigênio surgiu? Acredita-se que isso aconteceu, essas mudanças aconteceram quando surgiram os primeiros seres vivos fotossintetizantes, há cerca de mais ou menos 1 bilhão de anos atrás. E é nesse capítulo que a gente vai estudar com detalhes a fotossíntese e também a gente vai estudar um pouco da quimiossíntese. Os seres que fazem fotossíntese e quimiossíntese são seres classificados como autótrofos, aqueles que conseguem sintetizar as suas próprias moléculas orgânicas utilizadas para gerar energia. Tá bom? Aqueles que não conseguem sintetizar as suas próprias moléculas orgânicas e têm que obtê-las de alguma outra forma são os heterótrofos. A gente já conversou sobre isso e vem conversando sobre isso desde o ensino fundamental. Mas às vezes a gente fala assim, é aqueles que não fazem os seus alimentos ou aqueles que precisam se alimentar. Agora a gente fala então aqueles que sintetizam suas moléculas orgânicas e aqueles que não sintetizam suas moléculas orgânicas. A gente só muda um pouco a forma de falar, mas o conceito é o mesmo, ok? A gente vai começar então falando sobre a fotossíntese. Gente, o que significa fotossíntese? Foto significa luz e síntese significa produção. Então, a produção dessas moléculas orgânicas ocorre na presença de luz, ok? E como que ocorre a produção dessas moléculas orgânicas? Na verdade, é uma transformação de energia luminosa em energia química. E essa energia química está armazenada nessa molécula orgânica. É um açúcar e geralmente esse açúcar é a glicose, ok? A gente vai estudar a fórmula básica como glicose. E aqui eu trouxe para vocês a fórmula já balanceada, porque vocês vêm estudado em química e vocês já aprenderam balanceamento de equação, como nós já conversamos. Então, já trouxe aqui a fórmula balanceada e não trouxe com os nomes, trouxe com as fórmulas aqui. Então, temos 6 gás carbônicos, CO2, mais 6 água, 6 H2O. Daí a gente tem, então, substrato, produto, C6H12O6, fórmula da glicose, a gente já aprendeu isso aqui nas nossas outras aulas, e 6 oxigênios, O2. Então, gás carbônico mais água vai ter como produto glicose e oxigênio. Só que isso só vai acontecer na presença de energia luminosa, ou seja, na presença de luz, e na presença de clorofila, um pigmento verde, ok? Que daí vai estar dentro, daqui no caso, das plantas ou das algas ou de outro ser que tenha a clorofila, tá bom? Vamos relembrar a classificação de o que é procarioto e eucarioto. Procarioto é aquele ser que na sua célula o material genético está solto no citoplasma. E o eucarioto é aquele que o seu material genético está dentro de um núcleo, ok? Então, como o procarioto que faz fotossíntese, a gente tem como exemplo as cianobactérias, tá? O material genético está solto no citoplasma e ela faz fotossíntese. Só que o pigmento dela, a clorofila, que no caso, não está dentro de um cloroplasto, também está solto no citoplasma. Então a gente fala que a fotossíntese ocorre no citosol, no citoplasma,
tá bom? Já o eucarioto, por exemplo, uma célula que tem o seu material genético dentro do núcleo, uma célula vegetal, ela também vai ter o seu pigmento, a clorofila, dentro do cloroplasto. Então, a gente vai falar que a fotossíntese ocorre no interior do cloroplasto, tá bom? Então, em procariotos, de maneira geral, a fotossíntese ocorre no citosol. Já em eucariotos, são células, né, mais evoluídas, mais desenvolvidas, mais complexas e organizadas, o pigmento delas também está dentro de uma outra organela, que é o cloroplasto. Então, se o pigmento está dentro do cloroplasto, a fotossíntese vai ocorrer no interior do cloroplasto. Então, agora a gente vai falar sobre as etapas da fotossíntese e como ela ocorre. A gente vai ver um pouco em detalhe cada uma das etapas, são 2 etapas, e depois a gente vai fazer um resumo. Igual a gente fez para a respiração celular e para a fermentação. Não se desespere nas etapas. Quando a gente começar a entrar em alguns detalhes, depois a gente vai fazer um resumo, ok? Então, por favor, acompanhe aqui na página 16. Mas antes disso, a gente vai ver um pouquinho sobre a estrutura interna do cloroplasto, tá bom? Então, eu peço que vocês deem uma olhada aqui na página 16 do seu livro para você conseguir ver com mais detalhes, tá bom? O cloroplasto, então, é uma organela bem parecida, assim, o formato com a mitocôndria. Ele tem uma membrana dupla e lá dentro se organiza os tilacoides. Tem formato mais ou menos de moedas, uma pilha de moedas aqui. E é onde fica os pigmentos. Aqui tem o zoom de um tilacoide e, como você pode ver, tem um espaço ali dentro. E é aqui que fica as moléculas de clorofila, onde se organizam, como aparece aqui, ó, ele dá um nome de complexo antena. É aqui que fica o complexo antena que vai ser excitado pela luz. Então, quando a gente fala assim, a molécula de clorofila do complexo antena foi excitado pela luz, é aqui, nesse lugar aqui da membrana do tilacoide. É aqui que a clorofila vai ficar no interior do cloroplasto, tá bom? Gente, na verdade, a clorofila é o principal pigmento fotossensível, mas existem outros que podem absorver a luz. E daí, dependendo do pigmento, tem uma faixa do espectro luminoso que esses pigmentos absorvem a luz, tá? E daí a luz, ela pode se comportar como partícula ou como onda. A gente não vai ficar entrando em detalhes aqui, porque estudo de ondas vocês estudam em física, tá bom? Não a gente não entra em detalhes aqui na biologia. Mas aqui tem, né, para vocês relembrarem, o espectro da onda aqui, representação esquemática do espectro luminoso, relembrando o da luz visível. E aqui na página 17 tem mostrando pra gente a clorofila A, B e C. A gente ainda divide, né, o clorofila que é o principal em clorofila A, B e C, dependendo de qual é o pico de absorção da luz de cada uma das clorofilas. A gente tem 3 tipos de pico de absorção da luz, dependendo do comprimento de onda, tá bom? E daí, então, a gente vai ter 2 fotossistemas nesse complexo antena aqui, tá? E daí, a gente vai ter os fotossistemas de acordo, então, com qual pigmento fotossensível está absorvendo mais intensamente ao comprimento da onda. E a gente vai entender um pouco melhor quando a gente vê as etapas e o que está funcionando aqui. Mas é um tanto quanto bem complexo, mas não se assustem, igual eu falei para vocês quando a gente estudou respiração celular. A etapa em si é complexa, eu preciso explicar para vocês o que está acontecendo para que vocês entendam no geral, tá? A gente não precisa ficar entendendo detalhes miúdos, mas eu preciso explicar e depois a gente dá aquela entendida geral do que aconteceu, tá bom? Então, vamos começar as etapas da fotossíntese. Nós temos 2 etapas na fotossíntese. A etapa que a gente chama de fotoquímica, que é a primeira, e a segunda etapa que a gente chama só de etapa química. Então, a fotoquímica já tem a dica, ocorre na presença de luz. E a etapa química ocorre na ausência de luz. Não na ausência de luz que ela ocorre só no escuro, não, não é isso. Ela não precisa da luz para ocorrer,
tá bom? Então, a primeira depende da luz e a segunda não. A etapa fotoquímica, também conhecida como fase clara, ela é um conjunto de duas reações, a fotofosforilação e a fotólise da água. Então, as duas reações começam com foto, então realmente depende mesmo da luz, tá bom? Vamos falar da primeira, que é a fotofosforilação. Então, fosforilação, então tem a participação do fósforo. Lembra do ATP? ATP, adenosina trifosfato, né? Tem 3 moléculas de fósforo ali. Então, falei para vocês que é muito parecida essa etapa, é muito parecida com a cadeia respiratória, quando lá na respiração celular gerava aquele montão de ATP. Gente, aqui é muito parecido também, tá? Isso aqui é desse jeitinho que vai acontecer, então vou explicar para vocês, tá bom? A gente vai ter aqui 2 tipos de fosforilação. É uma cíclica e uma acíclica. É aqui que a gente vai ter aquela participação dos 2 fotossistemas, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Tudo começa com a excitação da molécula de clorofila. Então, o que vai acontecer? Esses fotossistemas vão ser ativados porque eles absorveram a energia luminosa e aquele complexo antena que a gente viu aqui na estrutura do cloroplasto, eles transferiram a energia que foi absorvida para o centro de reação. A clorofila, ela foi excitada e ela perdeu seu elétron. O elétron ficou tão excitado por causa da energia luminosa que perdeu o elétron, gente. A clorofila perdeu o elétron, tá bom? Então, o elétron da clorofila foi excitado e deixou a molécula. Deixou. E daí, gente, quando esse elétron deixou a clorofila, ele foi recebido por um aceptor de elétrons. Então, tem uma molécula que recebe esse elétron. E daí, quando recebe esse elétron, o elétron vai passando por uma cadeia de citocromos. É uma cadeia de transportadores de elétrons. A cada vez que ele passa por essa cadeia transportadora de elétrons, ele vai perdendo um pouco de energia. Pensa, esse elétron estava muito excitado, ele vai passando e perdendo a sua energia. Quando ele vai perdendo a sua energia, essa energia ela é captada. Ela é captada e ela vai ser armazenada na forma de ATP, até que esse elétron não esteja mais excitado e volte para a molécula de clorofila original. Se ele voltar para a molécula de clorofila original, esse era o fotossistema 1. Mas pode ser que, quando ele vai voltar para a molécula de clorofila original, essa molécula, minha filha, já ocupou o espaço ali, não tinha mais, porque é uma molécula que está sem seu elétron, ela não é estável. Então, a tendência é que se tem um elétron sobrando, ocupe o seu espaço, tá bom? Então, não fica desocupada. Mas como que foi que essa molécula ocupou o espaço? Da onde saiu esse elétron que ocupou o espaço? Pode ser que acontece que ocorra, então, a segunda reação química que eu falei para vocês, a fotólise da água, que é a quebra de uma molécula de água na presença de luz. Quando ocorre a quebra da molécula de água, gente, tem íons de hidrogênio e libera oxigênio. Então, daí que vem o oxigênio liberado na fotossíntese, da fotólise da água, na etapa, então, da etapa fotoquímica, a fase clara. É nessa fase que libera o oxigênio. E daí o elétron que sobrou ocupa, então, o espaço do elétron que saiu da molécula de clorofila, tá bom? Então, se ele volta para ocupar o espaço, não tem mais. Gente, o que ele faz? Ocupa o espaço de uma outra clorofila que está com o espaço sobrando, então deixado por elétron de outra clorofila. E, gente, assim por diante. E daí, o que acontece com esse elétron que sobrou, que está sobrando assim? Daí, ele vai ser recolhido pelo NADP, e daí vai converter por NADPH, e daí a gente viu que também no final tudo vira ATP, e daí vai produzir mais ATP, e daí tem a molécula, né, ATP sintase, que a gente viu aqui também, tá bom? E toda essa energia que vai ser gerada aqui
vai ser usado, então, para a próxima etapa. A próxima etapa é chamada de etapa química, que é a fase escura. Escura porque ela não depende da luz, mas ela pode acontecer tanto de dia quanto de noite, tá bom? Não tem isso, só vai acontecer de noite? Não, não, gente, acontece tanto de dia quanto de noite. É nessa fase, então, que vai formar a glicose em si. Então, essa fase depende do ATP e do NADPH, que foi formado na fase clara. Ela vai ocorrer no estroma do cloroplasto. Ela é conhecida como ciclo de Calvin e de Benson, porque foi o Calvin e o Benson que descreveu essa etapa lá em 1946, tá bom? Mas se quiser só chamar de etapa química, tá bom também. Gente, ela é uma etapa cíclica, bem parecido com aquele outro ciclo que a gente viu quando a gente viu respiração celular. Então, olha só, entra o gás carbônico aqui, vai passar por um ciclo, em uma das etapas forma o açúcar aqui, mas a gente tem um reaproveitamento que o próprio ciclo vai formar novamente uma enzima que a gente precisa para recomeçar o ciclo, tá bom? Então, a gente vai precisar de energia extra para recomeçar aqui. Olha, então a gente precisa tanto de energia para formar os açúcares, geralmente a glicose, como também um pouco de energia para refazer a enzima que eu preciso para começar tudo. Então, a planta nunca vai usar toda a energia para fazer só a glicose. Ela sempre usa um pouco da energia para refazer aqui e deixar uma reservinha aqui para que ela tenha sempre essa enzima para começar aqui. Essa enzima é conhecida como rubisco, tá bom? Ele fala aqui qual que é o nome da enzima pra gente, chama rubisco. Às vezes tem uns nomes engraçados, né? Gente, aqui ele traz pra gente um resumo dessas etapas da fotossíntese dentro do cloroplasto, né? Como eu falei, não se desespere, há um resuminho no final. Qual que é o resumo? Tudo começa na presença de luz. Daí, aqui está um cloroplasto, ele desenhou metade na luz, metade no escuro, só para você lembrar que metade da etapa, uma etapa depende da luz e a outra não depende da luz. Então, a etapa fotoquímica depende da luz e a etapa química não depende da luz. A etapa fotoquímica, que depende da luz, as reações ocorrem dentro dos tilacoides, aqui dessas moedinhas, tá bom? E a etapa que não depende da luz ocorre aqui fora dos tilacoides, ok? Aqui, a etapa que depende da luz ocorre nos fotossistemas e é a etapa que a gente fala que ocorre a fotofosforilação. Nessa etapa também vai ocorrer a fotólise da água e é nessa etapa que vai liberar o oxigênio. É nessa etapa que ocorre a cadeia transportadora de elétrons e vai gerar ATP e NADPH, que vai ser usada na segunda etapa, na fase química. Na fase química é esse ciclo aqui, o ciclo de Calvin e Benson, que é um ciclo que ele vai ocorrer usando gás carbônico e vai gerar glicose, tá bom? E esse é um resumo bem resumidinho do que é que está acontecendo aqui. Gente, a quimiossíntese, ela é bem mais rara de ocorrer, tá? São poucos organismos que fazem a quimiossíntese. A quimiossíntese acaba que a gente cita organismos e cita exemplos. Aqui na página 20 tem, então, alguns exemplos, tá? O que é quimiossíntese? É um processo também para gerar energia de síntese, né, de compostos para gerar energia, mas em vez de usar, por exemplo, energia luminosa para gerar energia química, esses seres que fazem quimiossíntese, eles vão usar compostos inorgânicos para então sintetizar compostos orgânicos e daí utilizar esses compostos orgânicos para terem a sua própria energia, tá bom? Então, ele traz como exemplo para a gente as arqueias, que a gente viu que são seres procariontes, metanogênicas, que vão usar gás hidrogênio e gás carbônico e vão gerar metano nesse processo.
Ele traz também para a gente diversas bactérias que participam do ciclo do nitrogênio, utilizando o nitrogênio no seu processo. E daí a gente tem algumas que fazem nitrosação, nitratação, nitrificação, são vários processos bem diferentes. Ele traz o exemplo de algumas aqui. E ele lembra também pra gente, as bactérias que habitam em ambientes inóspitos, perto de fontes termais, tá bom? Principalmente aquelas que são sulfurosas, porque elas vão usar sulfeto de hidrogênio. E daí ele traz aqui alguns vermes que vivem nessas fontes termais, graças à associação a essas bactérias que estão produzindo os nutrientes, os alimentos para elas e para eles. E daí eles fazem essa associação e daí então utilizam o alimento que essas bactérias estão produzindo, tá bom? Gente, por hoje é só. Até a próxima aula.